Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar potenciação e radiciação de decimais. Nós já vimos na última aula algumas operações, né? Na verdade, esse é o terceiro vídeo de operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora, potência e raiz, e fecha esse conteúdo de decimais. É importante que você veja também o vídeo que fala sobre potência de frações, potenciação de frações, porque eu vou utilizar aqui, eu vou pegar o decimal, vou transformar em uma fração para poder utilizar aqui a potência e a radiciação. Então vamos lá. Potência, tá? Nós podemos calcular a potência dos números decimais? Sim. De que forma? Vamos calcular, pode ser de duas formas, na verdade. Eu posso pegar aqui um exemplo, aqui o nosso exemplo é o 0,5, né? O 0,5. Eu posso partir do princípio da potência, né? Da princípio multiplicativo, tá? De que forma? 0,5, botar o pontinho de vezes, tá? 0,5. Então, eu já aprendi a multiplicar números decimais. Eu tiro a vírgula, multiplico 5 vezes 5, dá 25, e conto duas casas decimais. 1, 2, 0,25. Essa é uma forma bem usada, principalmente quando eu falo de quadrado e etc. Tá? Agora, vamos ao processo que o livro está aqui passando para a gente. Eu vou pegar o 0,5 e vou transformar em uma fração, e essa fração vai ser 5 sobre 10. Lembrando, uma casa decimal sobre 10, duas casas decimais, mesma história, né, gente? Sobre 100, três casas decimais sobre 1000 e assim sucessivamente. Tá, então, quando eu elevo essa fração a esse expoente, eu vou levar 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Percebe-se que eu faço a mesma conta, ok? E 10 ao quadrado, 100. Então, vai ficar 0,25, ok? Mesma forma lá que eu fiz aqui. Os dois jeitos dão o mesmo resultado, lógico. Isso é matemática, uma ciência exata. Porém, você vai ver o jeito que você achar mais fácil. Lógico, todos você vai ter que ter um cálculo do lado e efetuar uma conta. Desse conta que eu fiz foi 5 vezes 5. Se você já sabe a potência de cabeça, beleza, vai embora. Lembro que eu mandei decorar até o quadrado de 20 e o cubo de 10, tá? Lembra que eu fiz isso. Tá? Se eu tenho um exemplo, agora esse caso aqui é muito importante, deixa eu tirar aqui. Eu vou até colocar aqui para vocês fazerem essa anotação, tá? 1 ao quadrado é 1. Ó, novidade, né? 10 ao quadrado é 100. 100 ao quadrado, aí eu vou dobrar o número de zeros. Tipo aqui, no 1 não tem zero, continua 1. No 10 tem um zero, né? Acompanhando o algarismo 1. Então vai ter 100. No de 100 vai ser 10.000. E 1000 ao quadrado... Opa, faltou um zerinho aqui. 1000 ao quadrado... Ó, 1, 2, 3 zeros do 1000, mais 1, 2, 3. É como se fosse 1000 vezes 1000, tá? 1 milhão. Então, aqui sim, aí vai sucessivamente. Daqui 3 pontinhos, que isso aí vai por infinito. Toma só cuidado. Por que você está falando isso, professor? Vamos lá. Se eu tenho um número com uma casa decimal e ela vai ao quadrado, ela vai ficar com duas casas decimais. Se eu tenho um número com duas casas decimais, se ela vai ao quadrado, esse número vai para 4 casas decimais. 4 casas decimais.
Tá? Por quê? Porque vai dar 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é igual a 10.000. Tá? Vamos lá, vou marcar tudo aqui. 100 ao quadrado é igual a 10.000. 10.000 implica 4 casas decimais. Tá? Então, eu quero que vocês absorvam isso com bastante calma. Tá? O que é o quadrado, o que vai ser cada coisa aí. Tá? Então, essa é a forma de passar para a fração. Professor, se eu fosse multiplicar 0,15 vezes 0,15, raciocina aqui comigo. Vamos lá, vamos fazer aqui. 0,15 vezes 0,15. Eu ia ignorar a casa decimal e ia multiplicar 15 vezes 15. Todo mundo já sabe que vai dar 225. Ok? Quem sabe de qual melhor ainda. Aí eu vou contar as casas decimais e vou acrescentar lá no meu resultado. Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4 casas decimais. Pronto, acabou. Tá? Aí você vai prestar atenção. Vamos seguindo aqui. Tá? Lembrando aqui, eu tenho aqui um detalhe aqui muito importante, né? Uma propriedade da potência. Tá? Veja o vídeo de propriedade da potência. Matemática é uma sequência de conteúdos e um depende do outro, tá? Vai depender muitas das vezes. Então aqui eu já falei sobre os vídeos de potência, os vídeos de frações, os vídeos que falam de potência de frações e agora a propriedade da fração, que é o número elevado a zero igual a 1. Aqui, ó, 0,8 vezes 0,8, 0,8. Uma casa decimal, uma casa decimal, uma casa decimal, 3 casas decimais, somando. Ok? Ó, aqui é interessante. Ó. Aqui o expoente indica o número de casas decimais. Toma muito cuidado, tá, gente? Aqui não é nem sempre aqui. Ele só vai indicar o número de casas decimais, tá? Caso só tenha um número com uma casa decimal, 0,7, só tem uma casa decimal, então a resposta vai ter, elevada a 4, vai ter 4. Nesse caso aqui, ó, que já tem duas, dobrou. Tá? Eu gosto de fazer assim, ó, uma casa decimal aqui no 3, vezes 2, dá 2. Tá? Uma casa decimal aqui, vezes 0, dá 0. Uma casa vezes 2, dá 2. Uma casa vezes 3 dá 3. Aí aqui, ó, duas casas vezes 2 dá 4. Beleza? Vamos lá, então, seguindo. Na radiciação, a raiz quadrada de um número decimal pode ser facilmente calculada transformando o número decimal em fração decimal. Tá? Outro grande detalhe, tá? Quando você transforma em fração. Deixa eu só voltar lá em cima. Você percebe quando transformou nessa fração aqui de 15 centésimos, ou isso, 15 centésimos, 15 sobre 100, não foi simplificado, poderia ser simplificado por 5, mas não foi. Por quê? Se eu simplifico por 5, ela já passa a não ser mais uma fração decimal e eu preciso sim trabalhar em uma fração decimal. Professor, quais são as frações decimais? Vou te explicar aqui quais são as frações decimais. É quando os denominadores, ou denominador, for, tá? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, não sei nem se eu botei o número certo de 0, mas enfim. Quando os denominadores for 10, isso são frações decimais, tá? Da onde vem? Por que decimais? Você tem 100, tem 1000, não só decimais. Vem daquele caso assim, ó. 10 elevado a 0 dá 1, certo? 10 elevado a 1 dá 10. Entendeu? Essa história toda. Vamos lá. 10 elevado a 2, aí dá 100. 10 elevado a 3, aí dá 1000. E assim sucessivamente. Vamos fazer mais. 10 elevado a 4, 10.000 e etc. Então, é por isso que é fração decimal, de base 10. Tá? Mas é 1,
10, 100, 1000, 10 mil, milhão, e assim vai. Tá ok? Você vai poder fazer de que forma? Vamos lá. Você vai pegar, tipo, raiz quadrada de 144. Então, você vai transformar, tem duas casas decimais, vai ser sobre 100. 3 casas decimais sobre 1000, 4 casas decimais sobre 10 mil, beleza? Enfim, eu vou tirar, lembrando aqui como eu tiro a raiz quadrada de um número, de uma fração. Eu vou tirar a raiz do numerador e eu vou tirar a raiz do denominador. Qual é a raiz de 144? 12. Por isso que eu mandei decorar quanto que é 12 ao quadrado. Então é importante você saber. Professor, eu não decorei, eu não sei. Não decorou, decore, tá? Tem um vídeo lá, você pega e decora. Eu acredito que já tenha copiado tudo no caderno. Professor, eu não decorei. Professor, eu já decorei. Professor, o que eu faço? Tá. Como eu faço eu esquecer na hora? Você vai pegar, para saber, 144. Você vai tentar fazendo um exemplo. Vamos lá, vou marcar aqui para mostrar para vocês. Você vai calcular, será que é 10 ao quadrado? Ou 10 vezes 10? Não, 10 vezes 10 é 100. Então deixa eu ver se é 11 ao quadrado. 11 vezes 11. Aí eu calculo lá no papelzinho, 11 vezes 11, 121. Não é. Então vamos tentar o 12. 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. E deu certinho. Então a raiz de 144 é 12. Ok? Então você vai... Tipo, se você não lembra, mandei decorar, igual tabuada. Quando você não lembra ali o valor da tabuada, você não vai contando até chegar. Eu lembro de 5. A de 7, então eu vou contar até chegar na de 7. É assim que vai ter que fazer. Por isso que é bem melhor você decorar. Nesses casos vai agilizar bem mais. E você pode errar a conta ali na hora de fazer 12 vezes 12 e achar 145. E não tem esse número. Entendeu? Lembrando, se não tiver raiz quadrada, não dá para fazer, tá? Lógico, todos nos nossos exercícios e na nossa prova vai ter resultado. Raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10, uma casa decimal, então ficou 1,2, ok? 64 sobre 100, duas casas decimais, ficou sobre 100. Raiz de 64 é 8, pô, de 8 vezes 8, 64, é muito fácil, né? E de 100 é 10, uma casa decimal, 0,8. De 0,1024 a 1024 sobre 10 mil, por quê, professor? Porque tem 4 casas decimais, lembra que eu falei? 2 casas sobre 100, 4 casas sobre 10 mil. E a raiz quadrada de 10 mil é 100. Aí você vai ter que vir aqui na potência de decimal, que eu expliquei aqui, ó. Raiz de 1 milhão, 1000. Raiz de 10 mil, 100. Raiz de 100, 10. Ok? Tem esse macete aqui que vai ajudar aqui também, tá? Ou você conta 4 zeros, aqui você coloca 2, ele vai ter duas casas decimais só, 0,32. Dúvida, gente? Até aí? Tranquilo? Escreva no comentário ou mande pelo WhatsApp. Vamos seguindo. Página 192 é exercícios, mas aqui do meio, no meiozinho, aqui no finalzinho, eu tenho expressões com decimais. Tá. Depois que eu ensinei soma, subtração, multiplicação e divisão, e agora finalizei com potência, eu vou entrar nas expressões com essas 6 operações. Tá? Eu tenho aqui a minha regra. Primeiro, eu faço a potência e radiciação, qual aparecer primeiro dos dois, tá? Não é potência primeiro que é radiciação, não, é qual aparecer primeiro eu faço, potência e radiciação. Tá? Depois, eu faço multiplicação e divisão, também qual aparecer primeiro. E, por último, eu faço soma e subtração, qual aparecer primeiro. Soma não é na frente, subtração não, é qual aparecer primeiro. Primeiro eu faço parênteses, depois colchete e por último chaves. Isso aqui já está de praxe, né? E eu quero fazer alguns com vocês aqui para a gente seguir de melhor forma.
tá? Vou fazer só esses doisinhos aqui e a gente finaliza aí nossa aula, ok? Bem fácil, tá? Bem fácil, você pegou muito bem a potência e frações, não vai sentir dificuldade. Vamos lá. Então, pela minha regra lá, eu tenho que fazer primeiro potência, né? Tá aqui, ó, potência primeiro, ok? Vamos lá. Pela minha regra, eu tenho que fazer potência. Então, eu vou pegar aqui, eu vou marcar aqui para vocês darem uma olhada, a potência. A potência está fora do parênteses, ó. Então, não tem como eu vou fazer primeiro aqui dentro do parênteses. Essa aqui eu já posso fazer, ó. Ainda. Vou botar aqui. Essa aqui eu posso fazer e esse aqui também eu posso fazer. Tá? Então, vamos lá. Essa aqui eu repeti aqui fora do parênteses e fiz essa conta que foi 5 menos 144, deu 0,6. Ok? Lembrando, vírgula embaixo de vírgula. E a vírgula do 5? A vírgula do 5, ele vai ficar lá. Vai ficar assim, ó, 5,0 menos 4. Vou botar aqui um sinal de menos. Menos 4,4. Aí o detalhe aqui, que eu vou ajeitar, é vírgula embaixo de vírgula. Opa, pronto. 0 não dá, pediu emprestado. Pediu emprestado, virou 10, ficou 6. O 5 emprestou, ficou 4, então ficou 0. Beleza. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Só para explicar. Não precisava, mas foi. Aí eu repeti aqui o expoente de fora. Ok? Aqui eu passei para decimal, mas não preciso. Eu poderia fazer raiz de 1, raiz de 10, 100. Já podia vir para cá direto, tá? O livro foi bem devagarzinho. E todo número elevado a zero vai dar 1. Então, beleza. Agora eu vou fazer 0,6 vezes 0,6, 0,36. Lembra? 6 vezes 6, 36. Aumenta mais uma casa decimal. Agora, nesse caso aqui, eu vou dividir 0,36 por 0,1. Lembra como eu divido? Eu coloco, eu conto igual as casas decimais. O primeiro tem 2, o segundo tem 2, são tira vírgula. E eu vou dividir normalmente 36 dividido por 1. Porque eu igualei, tirei duas casas decimais de 0,36, tirei duas casas decimais do 0,01. Então, 36 dividido por 1, bom, dá 36, né? Dividir por 1. Vezes, aí eu eliminei o colchete, vezes 1 igual a 36. Molinho, tá? Vamos por último exemplo aqui. Primeiro eu vou fazer a potência, ó, não tem nada para eu fazer dentro do parênteses, tá? E é interessante que quando eu fizer essa potência aqui, eu vou eliminar o parênteses. Aqui eu tenho que somar, tá? Lembra que é 3,0, vai ficar aqui, vai ficar 4,2, ó. Depois que eu faço elevo a potência. 1,5, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 15, 15 vezes 5, 25, duas casas decimais, beleza? Aí eu vou seguindo. Posso somar aqui, professor? Não posso somar aqui. Por que eu não posso somar aqui? Porque eu tenho uma multiplicação. Lembra que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação? Se eu somar aqui esses dois, eu fico tentado a fazer, eu vou errar. Vai dar um resultado errado no final. Então vamos lá, faz a potência 42 vezes 42. Dá esse número aqui enorme. Ok? Nem sabia que dava esse número enorme. Vamos fazer aqui, só um minutinho, vamos fazer aqui. Vamos fazer, né? 42 vezes 42. 2 vezes... Vamos fazer armado, tá? Dois vezes 2, 4, 884. Ok? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. Embaixo, 4 vezes 2, 8, 16, 168. Só ficou um pouquinho para lá, né? Deixa eu chegar para lá.
Sempre você vai tentar fazer no computador as coisas, tem essas coisas de ruim. Tá? Aqui teria uma linha, tá, gente? Finge que tá ali. Então, aí fica. O 8 vai ficar aqui. Ok? 4 vezes 2, 8. E vezes 2, 16. Ok? Vamos somar embaixo. 4. Vou vir de trás para frente. Aqui é 4. Aqui, 8 e 8, 16. Vai 1. 7 e 1. Vou ajeitar agora. 1, 7. Perde-se muito tempo, né? No 4 seria bem mais fácil. Pronto. Só, professor, mas o resultado não é esse. É, porque ele calculou, ele pulou aqui uma linha e depois ainda multiplicou isso daqui com 2 casas decimais, tá, gente? Porque ele tem uma com 2 casas decimais, multiplicou por 3,2, tá? Vou pegar aqui para vocês, que eu não tenho mais tempo não, nossa aula já está acabando. Uma aula muito grande, fica muito chato para o aluno ver até o final. 17,64 vezes 3,2. Olha lá, 56,448. 56,448. Entendeu como é que deu esse resultado? Ele pulou aqui uma linha, por isso que eu queria fazer aqui para vocês. Agora sim, eu posso somar esse. Não, ainda não posso somar esse daqui não, tá? Eu posso somar só dentro do colchete, porque eu não tenho nenhuma outra operação. Então, somando, boto o vírgula embaixo de vírgula, vai somar o 5 com esse 4 e o 2 com esse 4. Deu 56,698. Beleza. Vezes 2, depois vocês conferem. Vai dar 124. Ok? Aumentou uma casa decimal porque aqui também tem uma, né? Somou, bota vírgula embaixo de vírgula e chega nesse resultado. Quando a gente faz uma expressão, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Você vai ter que ter cuidado para somar e subtrair vírgula embaixo de vírgula. Para multiplicar, você conta as casas decimais. Para dividir, você iguala as casas decimais. E a potência, você transforma em uma fração para fazer a potência. Ou multiplica direto, se você quiser. Gente, é até aí, tá? Vai aparecer dúvidas na hora dos exercícios. Volte, veja o vídeo novamente, tá? Se qualquer coisa, manda uma mensagem, coloque nos comentários, tá? Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!